Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Desafios e Soluções. Eu estava com problema de sinal aqui no computador, mas já estamos acertados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade do estudo do Espiritismo. Agradecemos aos benfeitores da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior pelo auxílio, pela direção dos objetivos do programa. Peço ao meu mentor também que me ajude a estar sintonizado. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do nosso grupo evolutivo. É interessante que, quando nós estamos integrando uma família, a rotina da família e da sociedade, esse conjunto de situações, muitas vezes faz com que a gente perca a visão do objetivo da família, do que está acontecendo naquele lugar entre as pessoas. Parece que apenas são encontros casuais, né? O marido e a mulher, os filhos nascem casualmente ou planejado, mas como se a vida se encerrasse ali mesmo, sem grandes objetivos. Ora, se a vida é evolução, existindo a lei de evolução, tudo tem um objetivo. Então, isto que supostamente não tem valor, tem muito valor, porque está trazendo ensinamentos para o indivíduo. Ensinamentos e experiência. Então, quando o casal se une, o homem vai exercitar determinado papel que vai lhe ensinar determinados comportamentos na interação afetiva. E a mulher também vai exercer papéis de maternidade, de esposa, trazendo uma série de repertórios para o crescimento dela. E esses papéis se invertem. Numa existência posterior, o homem pode vir como mulher, a mulher como homem. Os papéis de filhos, tios, avós também se modificam. E cada um desses papéis, nós vamos aprendendo qualidades. Vamos desenvolvendo algumas, outras não acertando. Então, uma pessoa que já teve mais papéis de pai ou de mãe, ela tem uma capacidade muito grande de educar, de compreender, de ajudar, orientar, porque faz parte do repertório dela. Advindo da onde o repertório? Das experiências anteriores e atuais. E hoje, o que estamos fazendo está formando a personalidade do futuro, formando, dando contornos de uma personalidade segura, altruísta, criativa ou medrosa, insegura, incerta, sociável e insociável, não é? E é muito interessante que nós podemos trabalhar nas áreas nevrálgicas da personalidade, aquelas que não estão bem, como diz Joana de Ângeles no seu livro Luz nas Trevas. Nós podemos aperfeiçoar determinadas qualidades que estão incompletas, que são ainda incipientes, né? E aí vai aperfeiçoando, então vai amadurecendo a personalidade. É interessante falar essa questão do amadurecimento, porque o Espiritismo traz informação para nós que ajuda a entender muitos fenômenos sociais ou comportamentais que não tem explicação em si, se não tiver um motivo anterior, que é a evolução espiritual, conforme Allan Kardec fala na Escala Espírita, no Livro dos Espíritos. Um pai ou um marido
imaturo evolutivamente, vai ter dificuldades de lidar com a família. Por exemplo, ele vai ser mais egoísta. Ele não tem ainda o instinto gregário bem desenvolvido, né? Porque procede da imaturidade dele. Tem pais que são super pais ou mães, né, que tomam cuidado, que têm uma preocupação, que dá boa orientação, tem ascendência sobre o filho, porque justamente fazendo parte de uma programação de evolução, né? E você pega alguns pais que o filho manda mais do que o pai. O pai não tem autoridade nenhuma, ele é só o provedor. E o que está faltando aí? Maturidade. Poderíamos dizer, mas ele não teve um modelo de pai na família, ou de uma mãe muito severa, muito brava, e ele se encolheu. Pode ser isso, mas não só isso. Por que ele ficou suscetível a esta situação? Provavelmente porque ele traz alguma fragilidade na área. Então, ele não tem firmeza, não tem domínio, não tem maleabilidade. E o nosso capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade trata justamente isso, numa perspectiva espiritual, o grupo familiar do qual pertencemos. Então, o seu grupo é um grupo tóxico, altruísta, proativo, reativo, acolhedor, egoísta. É o nosso grupo que está aprendendo a melhorar. Então, veja bem, você vai almoçar na casa da sua sogra ou do seu primo. Quando você chegar lá, vai haver um laboratório de comportamentos, de atitudes. Então, você vai cumprimentar, vai brincar, ele também. Esta interação é o laboratório, onde nós desenvolvemos habilidades de sociabilidade, de afeto. Então, aí vem a sua sobrinha, te dá um beijo no rosto, você dá um beijo, abraça, pergunta como está a escola, né? Essa interação vai fortalecendo a nossa capacidade de interação, de afeto, de empatia. Uma série de coisas estão acontecendo. Mas agora, vamos adiante acompanhando o benfeitor Albério, neste livro de André Luiz, deixa eu ver se eu me acho aqui, Nos Domínios da Mediunidade. Olha o que ele diz. Compondo apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, a nossa Terra é onde está localizada a nossa família, humilde família terrena, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. O que temos aqui no planeta Terra, o que se calcula em torno de 30, 40 bilhões de encarnados e desencarnados, é apenas uma pequena parte da família universal. Imagina o seguinte, a nossa galáxia tem em torno de 200, 250 bilhões de sóis. A nossa galáxia, o nosso sistema solar está dentro desta galáxia. O nosso planeta tem um dos menores, tem em torno de 40 bilhões de almas, de espíritos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem mostrando um sistema solar que tinha 1.000 trilhões de sóis. 1.000 trilhões, o nosso tem 250 milhões. Você já imaginou as humanidades que tem nesta galáxia? É inimaginável. Imagina um planeta que tenha 500 milhões de espíritos,
100 bilhões, 200 bilhões. Bom, eu acho que os números aqui fugiram um pouco, mas vamos lá. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Não tem jeito. Se os benfeitores trouxessem informações das galáxias, dos vários mundos, nós não temos parâmetro para entender. Não dá, a gente não alcança, não consegue elaborar imagens que são faltantes ainda no nosso processo evolutivo, né? E aqui, então, ele fala, expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Nós estamos encarnados, como diz o Livro dos Espíritos, para evoluir. E nós vamos aproveitar do planeta todo o conhecimento que ele oferta para o nosso desenvolvimento. Imagina, se você reencarnou há 2 séculos atrás, naquela época não tinha ainda uma série de recursos que nós temos hoje. Imagina 500 anos atrás, que talvez não tinha nem anestesia, não tinha ainda bem desenvolvido as ciências de um modo geral, né? O indivíduo que arrancava um dente não tinha como fazer uma prótese, ou que quebrava ou perdia uma perna, o tipo de intervenção era bem doído, faltava recursos diversos para atender esta área. Olha, eu sou do tempo, eu sou de 1957, em que nós não tínhamos muitas coisas, mas na época era muita coisa. O que nós tínhamos? A máquina de escrever, os carros sem praticamente luxo nenhum, como os de hoje, sem tecnologia como o de hoje. Hoje o indivíduo roda 30 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, sem ter problema no motor, né? Porque a tecnologia está altamente avançada. Daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, quando nós voltarmos, porque somos nós que voltamos a reencarnar, vai estar muito mais adiantado. Veja o celular hoje. O celular e o computador na minha época era inimaginável, era uma coisa muito distante, muito precária, né? Quando saiu o celular, aquele tijolão que não dava para guardar no bolso, parecia a coisa mais fantástica da tecnologia, né? Veja o que os celulares fazem hoje, em termos de tecnologia. É interessante que, assim, a gente percebe que nem sempre incorpora o conhecimento espírita da imortalidade e da reencarnação, que a gente ouve muitas pessoas dizerem: mas nós não vamos, no futuro, alcançar, desfrutar dessa tecnologia. Ou, eu não vou ver o meu neto crescer e se desenvolver, fazer a faculdade, constituir família. Como não vai? Você vai desencarnar e vai desaparecer? Vai deixar de ser gente? Você vai desencarnar e vai continuar ligado ao seu grupo familiar? Você vai ver o seu neto, seu bisneto crescer, vai ajudar. Quem sabe você vai ser o bisneto de você mesmo, você nasce como filho do seu neto, né? E volta à família. Essa ciranda funciona incessantemente. Então, a pessoa que não tem a noção de reencarnação e imortalidade se pega nessa reflexão restrita, limitada, que não traz entendimento. Muito bem, vamos lá. Dependendo dos nossos semelhantes,
em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental. Assim como os astros se influenciam uns aos outros, nós, seres humanos, nos influenciamos mentalmente uns aos outros. Me parece que falta ainda treinar a nossa sutilidade, a nossa sutilidade não, a sensibilidade. Você, às vezes, está conversando com uma pessoa, seu interlocutor, e passa pelo seu pensamento ideias de uma outra pessoa. Então, a sua mente está focada nessa pessoa que você está conversando e na imagem da outra que apareceu na sua cabeça, que pode estar pensando em você, por isso você recebeu o sinal, a imagem, e isso pode interferir na sua conversa com o seu interlocutor, para o bem ou para o mal, ou outras intuições que nós temos no momento e não averiguamos, não testamos, não aguçamos as ideias, os sentimentos para perceber o que está acontecendo. Nós somos seres, entre aspas, paranormais, nós somos médiuns. E esta sensibilidade de sentir a presença de um desencarnado, que caracteriza a mediunidade, mostra a capacidade que possuímos. Como Joana de Ângeles diz no livro Dias Gloriosos, sobre a nossa condição de paranormalidade. Então, veja bem, você pode sair do corpo agora e ir para algum lugar, visitar um parente seu que está lá no outro lado do mundo. As suas percepções podem se exteriorizar e você fazer uma leitura do ambiente. Você pode pegar um objeto e fazer uma leitura psíquica, que é a psicometria, né? Você pode sair do seu corpo e incorporar ou se materializar num lugar diferente. Você pode, como foi feito experiência do indivíduo atravessar paredes do corpo físico, né? Eles, através de um trabalho que os benfeitores fazem, o corpo pode atravessar uma parede pelo trabalho das células, enfim, do corpo humano. Tem um nome, agora me falha qual que é. Bom, esta paranormalidade de que somos possuídos está se desenvolvendo cada vez mais. Tem pessoas que têm clarividência, retrocognição, pré-cognição, desdobramentos fáceis, clarividência, etc. E isso tudo são patrimônios do espírito que vai ser natural a manifestação dessas capacidades à medida que vamos desenvolvendo. Vamos adiante. Então, olha só. Através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nós estamos criando, olha só, criando, alimentando e destruindo, criando, alimentando e destruindo. Nós fazemos as coisas e não damos conta do que estamos fazendo. Quando nos colocamos a ruminar uma ideia e fica detido naquela ideia construindo imagens, nós estamos fazendo da nossa mente uma fábrica de imagens carregadas de emoções, energias, que pode se materializar, que tende a ser indutiva, é indutiva
O André Luiz fala isso, que o pensamento é indutivo, induz as pessoas a fazerem coisas. De repente, a pessoa está plasmando o seu infortúnio, o seu sofrimento, né? Como nós vimos anteriormente, falando dos espíritos elevados, que são co-criadores em plano maior, que constroem, assim, co-criam, né? Concriam imensidões, sistema solar, etc. Nós somos co-criadores em plano menor. Então, nós transformamos componentes eletrônicos, matéria-prima, em celular. Né? Nós co-criamos. Nós transformamos barro em casa, madeira em mesa. E como diz aqui, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nós, me parece, não trabalhamos ainda com afinco o nosso progresso espiritual. As leis da matéria estão ajudando a gente com as suas restrições, limites, oposição e os nossos instintos, né? Ainda não é uma coisa bem deliberada. Vou trabalhar esse aspecto da minha personalidade dentro de uma sociedade desse ou daquele modo. E se empenhar naquela tarefa, do mesmo modo que a gente faz numa empresa. Se você é contador, provavelmente você tem que entregar o balanço da empresa em determinada época. Então, você fica voltado para esta resolução, não é isso? Nós estamos encarnados para evoluir. Nós trabalhamos de forma organizada, proativa, determinado. O que se observa é que o indivíduo é empurrado para lá e para cá diante do processo social. Então, os modismos, os costumes, os problemas sociais, tudo isso nos afetam constantemente, empurrando de um lado para outro. Quantas pessoas se propõem a fazer um trabalho de autoconhecimento, ou de melhoria, ou de aproximação da divindade, e aparecem problemas que o demovem daquele propósito, que pode parecer casual e, de repente, tem uma organização extrafísica manipulando a situação. Ou seja, obsessores planejando como destruir esse indivíduo ou não deixar ele crescer. Podemos estar incertos nesta questão. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes. Núcleo de forças inteligentes. Está exteriorizando constantemente essas forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação. Aquilo que imaginamos pode se materializar em forma de comportamento, atitude, coisas. Eu lembro de um caso do Ernesto Bozano, que pena que é só isso que eu lembro, teria que ler tudo novamente, em que uma pessoa consulta ele, dizendo que vê um vulto na casa dela, e ela acha que é um obsessor. E ele vai no local, vê a situação, o que eu lembro são esses pequenos detalhes, e ele fala, não é uma entidade desencarnada, é a construção mental que você faz de ficar pensando em determinada situação constantemente. Ela foi materializando, ela foi dando forma ao pensamento, daquele pensamento contínuo que ela tinha, percebe? O indivíduo pensa que está obsediado e ele é o fabricante do obsessor que o atormenta. É muito engraçado, não é?
Então, olha só, gerando plasma sutil, que é exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade, de as figuras de nossa imaginação, sob comando de nossos próprios desígnios. Agora, digamos que nós invertêssemos a situação. Em vez de ficar plasmando, formando tormentos, nós formássemos criatividade, amor pelas pessoas, racionalidade, discernimento, sociabilidade, afetividade, interesse pelo estudo. Imagina estar integrado nesse esquema de crescimento, usando o foco da nossa mente, irradiando para a realização destas questões evolutivas. Como seria a nossa vida? Talvez tivéssemos mais resistência para suportar ataques, dificuldades, mais criatividade para encontrar saídas, mais fé para compreender o que está acontecendo e não se desesperar. Tudo tende a melhorar. Depende do foco da nossa mente. Olha que interessante isso. A ideia é um ser. Imagina, como que a gente pode... Eu sempre fico querendo arranjar jeitos de ilustrar a situação. Então, você pensa numa lapiseira. É um pensamento, é uma ideia. A ideia é um ser. Aí eu penso numa lapiseira. O meu pensamento tem forma. É um ser. É um ser que tem vida. Agora, veja, não dá para entender, os parâmetros que nós temos são muito limitados. A pergunta é, essa ideia que é um ser, ela tem vida própria? Ela se manifesta? Ela tem desejo? Tem memória? É uma incógnita. Porque, assim, quando eu penso na caneta, eu não sou criador, só Deus é criador, eu sou co-criador. O que eu posso fazer é transformar essa matéria-prima, plástico, transformar esse plástico numa lapiseira. Aí sim, é uma cocriação. Temos muito a aprender. Vamos lá. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. É um ser organizado por nosso espírito. A que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. É como uma criação que nós damos vida a ela. É como, estou falando, eu não sei como dizer, a estrutura disso, como que isso é organizado, não é? Mas, olha, é demais. É um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Bom, nós podemos pensar numa coisa. Me apareceu uma imagem agora, que foi meu mentor que me ajudou a entender, porque eu não tinha entendido. Assim como no caso do Ernesto Bozano, que eu falei, que a mulher criou um ser da imaginação, nós podemos fazer essa criação. Então, por exemplo, o indivíduo deseja mal de alguém, e ele fica pensando, pensar é dar forma, e ele fica pensando, eu lembrei num livro, eu ia mostrar, mas ele não está aqui. Ele fica pensando e isso vai se condensando, né? E ele pensa mal daquela pessoa. Esta carga de pensamento ou esta forma de pensamento do desejo do mal vai até ela.
como uma flecha, como arremesso de alguma coisa, e atinge e ela fica mal, sente mal-estar, ou tristeza, ou raiva, ou medo, porque o outro irradiou ódio a respeito dela. Então, essa carga vai atormentá-la. O André Luiz fala que quando os obsessores estão atacando o indivíduo, eles exteriorizam uma energia tão densa e viscosa que se fixa no organismo. Então, quando o indivíduo sistematicamente pensa no mal, querendo fazer alguma coisa, ele plasticiza, materializa dentro das leis da energia o sentimento dele que vai ser atirado para alguém. O mesmo acontece pelo desejo do bem. Então, você soube que a sua netinha está com dor na gengiva, que está desenvolvendo os dentes, ou que alguém caiu enfermo por alguma coisa. Você faz a sua prece à noite e deseja tanto bem de que ela seja curada, socorrida, que o seu pensamento condensado, curativo, amoroso é irradiado até a pessoa, né? Vai chegar lá como um bálsamo, como alguma coisa que vai ajudá-la. Então, nós fazemos isso incessantemente. Do conjunto de nossas ideias resulta nossa própria existência. O conjunto das nossas ideias representa a própria existência. O que isso quer dizer? Quais as ideias que eu tenho sobre mim mesmo? Mim mesmo ficou meio estranho, né? Sobre eu mesmo. Deixa eu tomar uma água para esfriar. Quais são as ideias que nós temos de nós mesmos? Eu sou medroso, fica em cima do muro, não procura melhorar, só quer farra. Bom, o conjunto dos pensamentos constitui a existência. Ora, se eu tenho estes interesses somente, a minha existência é o resultado disso. Ficar em cima do muro, ser preguiçoso, não buscar melhorar. A minha existência passa a ser pobre em termos de crescimento, levando a sofrimento, porque o indivíduo pensa só em gastar a sua energia com seus prazeres egoisticamente e não tem cuidado de si mesmo para quando os embates da vida acontecer. Então é alguém que alguém olha torto para ele ou não viu, não cumprimentou, ele já fica todo melindrado, cheio de drama, vida, não sei o que lá. Ele não tem resistência, ou seja, não tem força para lidar com oposições ou com adversidades. Do outro lado, uma pessoa que é interessada em crescer, buscar melhorar como pessoa, socialmente, se interessa por algum tipo de estudo, lê, procura ser simpático, ela está construindo, realizando, plasmando um comportamento saudável socialmente. E isso é recursos para enfrentar os desmandos da vida que ela possa ter que enfrentar, não é? Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui no WhatsApp. Cláudia Rosa, bom dia a todos. Betioga, São Paulo, bom dia, Glaucia. Obrigado por estar conosco. Elma Martins, bom dia a todos. É de São Paulo.
Muito obrigado, Alice, e todos que estão conectados conosco. Vamos voltar ao livro. Então, nós podemos entender a nossa vida e a vida do outro, não é entrando na vida do outro, mas observando pelo comportamento, né? Se ela está bem direcionada para o crescimento ou não, ante as concepções que ele carrega. Então, não acontece uma coisa que o indivíduo quer e você vai olhar o histórico dela, ela não fez nada para obter aquilo lá. Ou quer um regime especial para ela. Aí não funciona, não é? Se você quer ser um filósofo e não faz o curso de filosofia, você não vai ser um filósofo. Pelo menos formalmente. Você pode ser autodidata, é claro que sim. Mas é só para ilustrar. Se você quer, você tem que fazer, tem que buscar, tem que se exercitar, tem que se esforçar. O que eu passei para fazer a faculdade não é diferente da maioria. Eu não tinha grana, saía do trabalho, ia direto para a faculdade, nem sempre tinha dinheiro para comer, às vezes passava no supermercado, comprava um pacote de bolacha, que era o mais barato, e era a janta que eu fazia, né? E quantos nem dinheiro para bolacha tinham, ou biscoito? Nem para isso tinha gente que andava a pé para chegar na faculdade. É um esforço necessário. Poderia desistir, eu lembro na época que eu tinha amigos que começaram a fazer um estudo comigo, mas não queriam deixar de tomar a cerveja de cada noite. E chegou uma hora que a cerveja falou mais alto para eles, eles deixaram o curso, e eu era o bobão, porque eu ficava estudando e eles tomando cerveja. Eu me formei e eles não se formaram. Eu tive que abrir mão de muitas coisas para conseguir chegar aonde eu queria. É isso. Muito bem. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Respiramos na mesma onda de psiquismo dinâmico que nos é peculiar, sintonizado, afinizado conosco, né? É interessante que a compreensão do mundo, de alguma forma, daquilo que acontece conosco, está dentro dessa faixa psíquica, né? Nós não conseguimos avançar muito ou descer tanto por conta de estarmos vinculados a essa faixa, e subir tanto não é possível porque não tem recursos, não tem entendimento. Segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Não dá para fugir disso. Então, nós precisamos crescer. Digamos que a nossa capacidade é esta. O mundo que nós entendemos está dentro dessa concepção. Queremos aumentar a concepção, tem que alargar o conhecimento, a experiência. Percebe? Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. O corpo humano está a serviço do espírito e não o espírito do corpo, como os materialistas dizem, né? E fica tentando achar um corpo saudável. É claro que é bom o corpo saudável, mas não é ele que produz pensamento e sentimento, é
a alma ou o espírito. Bom, nós estamos com o tempo aí limitado, deixa eu dar uma olhadinha, senão eu vou estourar. Agora tem 5 minutos. Muito bem. 3 minutos, já diminuiu. Examinando, pois, os valores anímicos da alma como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podem perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à colocação dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Na próxima semana eu vou dar continuidade nesse capítulo e vou ler esse último parágrafo, porque se trata aí da afinidade entre o emissor, aquele que emite a ideia, e o receptor. Tem que ter uma certa afinidade para haver comunicação. Comunicação aqui anímica. Anímica porque é do próprio indivíduo, não é? Da capacidade dele de sintonizar com o seu interlocutor. Muito bem, o livro que nós estudamos é esse belíssimo livro, como todos os livros de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Vamos ver se eu me acho, eu vou conseguir. Aqui está. Então, nós estamos vendo aqui a nossa família evolutiva, o que faz pensar que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse barco sem rumo à deriva, não. Tem o grupo dos encarnados e o grupo dos desencarnados, os grupos daqueles que são mais evoluídos, os menos evoluídos, a mescla. Nós fazemos parte desse conjunto enorme que estamos trabalhando para o nosso progresso. Ainda por conta da nossa pouca evolução, ainda tem muito trabalho egoístico, atendendo somente os interesses. Está faltando uma visão mais altruísta, mais solidária com os nossos familiares e amigos para aproximar a nossa relação. Bom, agradeço a participação de todos. Aproveite bem a sua reencarnação, sabendo que você é imortal e pluriexistencial, que hoje faz parte, é um dia da nossa reencarnação, que objetiva a nossa evolução. Muito obrigado, boa semana a todos. Você acompanhou Desafios e Soluções.